Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Estúdio Pod. Marcele, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai receber a Priscila Siqueira. Ela é enfermeira e empresária na área da saúde. Priscila, prazer receber você aqui. Muito prazer, como é que vocês estão? Obrigada pela recepção, tá? Pelo carinho de vocês. Muito obrigada, estou muito feliz. A gente também está muito feliz de receber, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer a Priscila por trás da marca. Conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que você começou? Então, eu comecei como técnica em enfermagem, né? Em 2020 foi meu primeiro emprego. E aí eu vim caminhando, né? Vim fazendo a graduação, me formei, tudo isso através do meu pai, né? Meu pai também é da área da saúde do Corpo de Bombeiros e ele nos incentivou, eu e os meus irmãos, a seguirem a essa área, né? E a única da família que segue ali a risca sou eu, né? Meus irmãos optaram por uma outra área, mas eu sigo assim com o coração quentinho, sabe? Porque hoje eu vejo que é o que eu mais gosto de fazer. E foi através dele, né? Então, em 2020 eu comecei como técnica em enfermagem e aí em 2016 eu terminei a faculdade em enfermagem. Através dessa especialização eu não me vejo mais fazendo, né, outra coisa a não ser cuidar. Né? E aí eu cuido dos pequenininhos hoje, tenho essa especialização, amo o que eu faço, sou coordenadora de enfermagem na área de UTI neonatal e pediátrica, então eu já trabalho com uma equipe, já gerencio uma equipe. Que legal. E aos pouquinhos a gente vai se aperfeiçoando e trazendo mais conhecimentos para que a gente consiga trabalhar com perfeição, cuidar do próximo, né? Da maneira que todos merecem. E você é casada, tem filhos? Tenho uma filha de 10 anos, Maria Eduarda, né? Atualmente eu estou casada, né, com o meu esposo Leonardo. Como é que você organiza a sua rotina com o seu trabalho hoje? Hoje eu tenho uma rotina bastante pesada, né? Quem trabalha na área da saúde sabe que a gente, às vezes, nunca consegue trabalhar só em um. Então, a gente consegue associar um trabalho com o outro, a gente acaba fazendo 2 vínculos. Então, eu dou aula também numa universidade na área da saúde. Que legal! E aí, eu faço essa conciliação de trabalhando todos os dias, chego em casa, dou aula, cuido da filha, cuido do esposo. Tenho um cachorro também, que é chamado Thor. Então, é uma batida constante, mas a gente consegue dominar porque a gente vem buscando forças neles, né? Na nossa família, né? Meus pais também sempre me apoiam, meus irmãos, a família sempre junto comigo, então os planos que eu tenho eu compartilho com eles e aí eles vão trazendo as experiências deles de vida para mim e eu vou agregando isso e consigo conciliar e manter o equilíbrio ali. É claro que, né, a gente sempre se cobra muito, né? Então, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa esposa, uma boa enfermeira, mas eu sempre coloco Deus acima de tudo. Então, eu peço força a Deus e Ele vai dando. Todos os dias nós vamos conseguindo ali alcançar o nosso objetivo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É assim. E onde surgiu o empreender na sua vida? Foi através da minha avó Laura, né, minha avó paterna. Ela, com 87 anos, ela faleceu. E aí, antes do falecimento dela, eu vi uma necessidade de um cuidar, dela precisar de alguém, né? E ela sempre foi muito independente, ela lúcida, muito bem orientada. Mesmo com os filhos morando ali no quintal, bem próximo, eu via que ela tinha uma necessidade de ter alguém cuidando dela 24 horas. E aí eu comecei a observar, porque os filhos moravam no mesmo quintal, alguns netos também, eu um pouco distante, mas eu vi essa necessidade daquele cuidado. Olha, minha avó precisa ter alguém, aquele querer de acolher ela, de fazer uma dinâmica, de conversar, de fazer a mente dela desenvolver cada vez mais, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, a tendência é a nossa mente também ir diminuindo a nossa mentalidade. E aí eu vi essa necessidade através dela. É algo muito importante, eles precisam disso, né? De se sentirem amados, de se sentirem cuidados. Então, essa atenção de você estar ali, de você estar cuidando, de você estar conversando, para eles é algo muito importante. Pra gente é algo tão pequeno, mas para eles é algo muito grande, né? É
Verdade. E isso me fez criar esse gatilho, esse alerta, né? E aí eu falei, poxa, eu acho que o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer com a minha avó é algo que eu posso fazer por outros idosos também, tá? Porque aí existem muitos filhos que eles precisam, filhos, netos, né? Quem tem um idoso dentro de casa sabe a necessidade que é ficar de olho neles o tempo inteiro, né? Sim. Eles voltam a ser crianças, alguns idosos. Tem alguns que, eu sou independente, eu não quero, mas você vê aquela necessidade. Eles precisam ter alguém lado a lado, eles precisam conversar, né? E por ela morar sozinha, mesmo que rodeada ali de filhos, dentro de casa, ela precisava conversar. Né? Ela precisava desabafar, falar de alguma coisa, de um acontecido na televisão. E aí, nós começamos a pensar assim, falei, caramba, como é que vai ser a minha avó sozinha? Não, vou dar um jeito. Né? E a ideia era essa, cada um neto se revezar, estar ali com ela, conversando, fazendo jogos, fazendo dinâmicas, até mesmo meu irmão, ele é do ramo da fisioterapia, então quando ele podia, ele ia lá, ele fazia um alongamento, uma massagem relaxante, algo para poder estar agregando ali, dando uma qualidade de vida melhor para ela. Então foi a partir da sua avó que você resolveu abrir a sua agência de idosos. Exatamente, a partir da minha avó, a partir da deficiência dela, que ela começou a apresentar. Ela teve um AVC, né, em primeiro lugar, e aí aquele AVC já nos alertou. Já falou, caramba, ela precisa de alguém aqui, porque ela passou mal em casa. E aí, quando ela passa mal em casa, nesse dia que a minha avó ela vem a falecer, ela não tinha ninguém para acudir naquele momento. Então, a gente não sabe exatamente como que ela começou a passar mal, a que horas ela começou a se sentir mal. Porque quando ela passa mal, meu pai todos os dias tinha o hábito de tomar o café da manhã com ela, morando no mesmo quintal. Então, ia até a casa dela, batia na porta, ela atendia, senta aí. Ela ia lá, fazia o cafezinho, eles sentavam, tomavam o café. Nesse dia do falecimento da minha avó, ele bateu na porta e ninguém atendeu. Quando ele bate na porta e ninguém atende, já começa aquele desespero. Ela não atendeu, alguma coisa aconteceu. E aí, realmente, tinha acontecido. A minha avó estava desacordada, né? Ela sofreu um AVC hemorrágico. E ele quebra a porta para tentar acudi-la. Né? E aí, nós não tínhamos ninguém dentro de casa naquele momento, que se de repente tivesse, a gente imagina teria evitado, né? Teria evitado. Ou socorrido antes, né? Ou socorrido antes dela estar já desacordada naquele momento, né? Então, assim, isso foi um gatilho para que eu pensasse em estar ali empreendendo na área da saúde do idoso. E você sempre teve essa afinidade com o cuidar do idoso, ou foi a partir desse ponto? Eu posso dizer que foi a partir desse ponto, porque eu tenho uma afinidade no cuidar com a saúde, Sim, né? com as pessoas, então, né? Com as pessoas, exatamente. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de cuidar. A minha especialização, como eu já disse antes, é neonatal e pediatria. Mas o cuidar de uma forma geral, quando a gente estuda, quando nós estudamos, quando nós fazemos aquele juramento de cuidar, a gente não faz o juramento específico, vou cuidar só de criança. Não, eu posso sair daqui hoje e de repente me deparar com um acidente, eu fiz o juramento, eu vou ter que parar o carro e atender aquela pessoa que se acidentou naquele momento. E aí, quando a gente faz o juramento, a gente não escolhe a idade que nós vamos estar cuidando, né? A gente escolhe cuidar de pessoas. Então, a gente está cuidando de pessoas. Eu já me aprimorei, já estudo mais ainda sobre os idosos, e a equipe que trabalha comigo também é uma equipe totalmente qualificada para estar fazendo os cuidados com os idosos. Porque a gente já tem um preconceito, né, sobre falar de idosos, de tipo assim, vou chamar uma pessoa para tomar conta, né, vou contratar alguém para tomar conta, e quem está contratando sempre fica com o pé atrás, com o pé atrás. Quem a gente está colocando dentro da nossa casa? Será que vai cuidar dela direitinho? Né? E a gente contratar através de uma agência nos dá mais credibilidade. Sim, mais segurança, né? Porque a gente vê tanta coisa aí nesse mundão que chega...
Exatamente. A questão de contratar a agência é justamente essa, a segurança. Porque quando o cliente ele quer, por si só, ir atrás de um cuidador, ele não tem essa segurança porque a responsabilidade passa a ser dele, do próprio cliente que está indo atrás do cuidador. Então, se de repente o cuidador, hoje eu não vou trabalhar, se ele está ligado a uma agência, automaticamente a agência vai se responsabilizar em colocar um cuidador ali, né? E além da questão da parte da insegurança, eu super concordo, eu acho que nós temos que ficar inseguros sim, porque são os nossos entes queridos, é o nosso bem maior, é sempre o amor de alguém. Então, o que a agência bate em cima disso? Como é que a gente trabalha? A gente pode propor ao cliente, a gente está observando, colhendo antecedentes daquele profissional. E aí a gente faz uma fiscalização, a gente pode fazer uma segurança maior, né? Um treinamento referente do que aquele cliente deseja, qual é o tipo de tratamento que aquele cliente deseja para o seu idoso, para o seu ente querido. Né? Então, a agência ela trabalha dessa maneira. Ela oferece esse trabalho, esse serviço ao cliente. Olha, a gente pode estar colhendo aqui os antecedentes desse cuidador para saber como que é a vida dele. A gente faz uma pesquisa social. A gente trabalha em cima disso para poder oferecer a segurança para o idoso. E como que é a rotina dentro da agência? Então, dentro da agência, a nossa rotina ela é de muita educação continuada. Eu trabalho muito com educação continuada. Então, eu começo com os meus colaboradores, né, com os cuidadores. Eu trago eles para o entendimento, para os ensinamentos, para as atualidades, né? Então, esses jogos, essas didáticas que a gente faz dentro da casa do cliente com o idoso, trazendo o cliente para um melhor acolhimento, para ele não ficar só naquela rotina de estar ali deitado, assistindo uma televisão o tempo inteiro. Então, dentro da empresa, da agência... Dentro da agência, a gente trabalha isso com uma forma de educação continuada o tempo inteiro, então não para. Então, o tempo inteiro, os cuidadores estão sendo treinados. O tempo inteiro, a gente está buscando ali a dúvida do cliente, a gente está buscando a dor do cliente para trabalhar em cima daquilo para levar uma melhor qualidade de atendimento. Priscila, você como a proprietária da agência, você tem esse controle? Você vai à casa do cliente que te contratou, tem o cuidador, direto, mas você né? tem esse contato direto para ir lá ver se está tudo certo? Sim. Eu trabalho da seguinte maneira: uma vez ao mês ou quinzenalmente, dependendo da necessidade do cliente, eu faço a supervisão no local. Então, eu vou até a casa do cliente, faço a supervisão do cuidador que está lá, observo se ele fez o checklist diário, porque a gente trabalha com o checklist diário daquele paciente, referente à alimentação do cliente, referente às medicações a serem dadas, se estão ali aferindo a temperatura, porque a gente precisa acompanhar os sinais vitais, uma parte mais técnica. Então, eu vou olhar a parte técnica do cuidador e vou olhar a questão ali, se ele está sendo bem cuidado, se está limpinho, se já foi feita a higiene. Então, quinzenalmente ou uma vez ao mês, dependendo da necessidade daquele cliente, do que ele precisa, eu mesma vou até a residência para poder verificar como é que estão fluindo as coisas por lá. Muito legal. E assim, o cuidador de idosos e o técnico de enfermagem tem diferença ou é a mesma coisa? Como que é? É muito diferente. As pessoas pensam que não, porque todos trabalham, né? É a área da saúde. Porém, o técnico em enfermagem, ele tem um manuseio com os catéteres, uma sonda vesical, um dispositivo que aquele paciente precisa estar usando, que aquele idoso precisa estar. E o cuidador de idoso, ele não é habilitado a manusear esses dispositivos. Tá? Esses dispositivos médicos. Então, ele não cuida de um catéter profundo, ele vai fazer uma higiene básica, ele vai cuidar da alimentação, da administração de medicamentos por via oral. Então, a parte técnica, ela faz ali toda a diferença. O técnico de enfermagem, ele age de um jeito, ele tem habilidade para fazer outras coisas, e o cuidador, ele vai entrar ali na questão de alimentar, remédios via oral, controle de uma pressão arterial, de uma glicemia. Deixa eu te fazer uma pergunta leiga, tá? Isso é algo particular ou tem essa possibilidade pelo plano de saúde? É algo particular.
tá? O plano de saúde, ele não entra nessa parte. A gente não tem uma associação com o plano de saúde, então seria particular. E Priscila, como que você acompanha como você sabe que você tem certeza da capacitação desse cuidador de idoso? Esse cuidador, quando ele é contratado para a agência, ele passa por um treinamento. Então, a empresa ela é responsável pelo treinamento desse cuidador. Ainda que ele venha com um certificado, ele vai fazer um cursinho de reciclagem ali dentro, ele vai treinar o banho no leito, ele vai treinar as anotações, o checklist diário, a evolução, porque esse paciente ele tem uma evolução diária, né? De como ele recebeu o plantão do outro colega que está saindo. Então, ele tem esse treinamento, ele faz essa reciclagem, tá? Ele faz ali o treinamento de suporte básico de vida, que a gente atua com a reanimação cardiopulmonar em caso de um mal súbito, de uma parada respiratória. Então, ele vai estar apto para os primeiros atendimentos até o socorro chegar, caso aconteça alguma inconsistência nesse momento. E assim, o idoso, ele tem um cuidador específico ou é um rodízio de cuidadores? Aí vai depender também do cliente. Se o cliente quiser um cuidador 24 horas, eu só posso trabalhar com esse cuidador num período de 24 horas. Eu não posso ultrapassar essa carga horária dele, esse período dele, porque aí a gente já entra em algumas causas trabalhistas, né? Então, se ele quiser um cuidador durante 12 horas, entre 4, 6, 12 e 24 horas, ele vai dizer para mim qual é a necessidade naquele momento. O cuidador ele não pode estar dentro da casa do cliente todos os dias, porque aí a gente torna esse vínculo empregatício além daquilo que a gente está propondo para o nosso cuidador. Mas a questão, assim, a gente sabe que o idoso, ele se apega, né? Às pessoas que tratam com carinho e tudo mais. E se eles quiserem aquela mesma pessoa? Não. A gente não tem essa possibilidade de deixar um único cuidador ali durante um mês, toda a semana toda, justamente para não gerar um vínculo empregatício que venha depois trazer problemas para a agência e até mesmo para o próprio cliente. Por isso que quando a gente diz que o ideal é que o cliente entre em contato com a agência, é para livrar o cliente de certos problemas. Porque a partir do momento que o cliente entra em contato direto com o cuidador, ele está fazendo ali um vínculo empregatício com aquele cuidador. E aí, mais tarde, futuramente, pode trazer problemas judiciais, porque o cuidador ele vai se sentir no direito de receber aquilo que ele acha que devido estar trabalhando, que é direito dele. Quais são os maiores desafios para quem trabalha com a terceira idade? Então, um dos maiores desafios é a adaptação às mudanças, né? Porque o idoso, ele tem um hábito, né? Então, aquele idoso que tem o hábito de ficar só sentado na frente da televisão, comendo, vendo o jornalzinho dele ali de todos os dias, a empresa ela traz essa mudança, né? Os cuidadores, eles estão aptos a trazer as mudanças. Então, um dos maiores desafios é esse, a gente mudar a rotina desse idoso, né? Porque a gente vai trazer um joguinho, nós vamos trazer uma dinâmica dentro de casa, então, uma ginástica laboral ali de 30 minutinhos diariamente para fazer um alongamento. Então, hoje, um dos maiores desafios é esse. Como que é lidar com a família dos idosos? O contato com a família, ele é sempre muito difícil no início, porque elas já vêm com um trauma, às vezes vêm com um trauma de algum cuidador anterior, porque fez aquela ligação direta de contratar por si só, ou uma agência que não prestou o determinado apoio na hora que precisou. Então, a família, geralmente, ela vem muito armada para esse tipo de situação. Olha, eu quero um atendimento, tem que ser um atendimento top. E é a realidade, né? Temos que dar o melhor atendimento. Então, quando a gente lida com a família insegura, a gente consegue fazer com que ela enxergue o outro lado, porque aí a gente oferece os nossos benefícios, nós mostramos com a forma que nós trabalhamos e aí ela começa a identificar que, poxa, realmente, quando eu contratei aquela agência, eu não tinha esse serviço. Então, o diferencial da empresa é mostrar ao cliente os benefícios que a empresa oferece, porque eu consigo trazer a segurança desse cliente no momento que ele chega com muito medo, né, com um certo tipo de desagrado de alguma situação que ele já viveu. Desacreditado, né? Desacreditado, exatamente.
E o que fazer quando o responsável por aquele idoso, ele tem esse medo de eu preciso de alguém para cuidar da minha mãe, e como que eu vou colocar alguém dentro da minha casa? Esse trauma, porque a gente vê tantas coisas hoje em dia que realmente é compreensível. Então, o que fazer quando existe essa necessidade, porém tem esse medo? O cliente ele chega inseguro de quem eu vou colocar dentro da minha casa para poder cuidar, né, do meu ente querido. O que nós fazemos? Como é que a agência trabalha? A gente traz a realidade da vida dele. Por exemplo, se ele trabalha muito, ele não tem tempo de ficar em casa, ele também não vai ter tempo de dar um bom atendimento para o pai, para o avô dele. Então, ele vai precisar de alguém. E aí, nós oferecemos esse atendimento 24 horas por dia. Né? Então, o que a gente faz? Se o idoso ele tem um horário descrito para tomar certa medicação, aquela medicação não pode passar do horário, a equipe está capacitada para isso. Se o idoso ele tem um horário de banho que ele prefere tomar banho, eu prefiro acordar e tomar o banho à tarde, a equipe ela é capacitada para dar o banho no horário que o idoso quer. Então, o parente, o ente, ele não fica preso a essas restrições. Então, a gente mostra esses benefícios que é a realidade. É a realidade. Porque a gente vê muito uma família, vamos botar aí, uma família com 10 filhos, e alguns podem, outros não. Aí faz aquela escala, e às vezes a pessoa tem um compromisso, às vezes a pessoa ficou doente, às vezes a pessoa quer sair e tem o compromisso de estar ali. Aí um vai cobrir o outro, aí começa aquela, né, confusão. Gera aquela confusão toda. Exatamente. E você ter uma pessoa especializada para cuidar do seu idoso é sensacional. É sensacional. E eu posso garantir que a agência ela traz esse cuidador especializado, qualificado, justamente para isso. E o melhor de tudo, o cuidador ligou: olha, eu não posso ir. A agência se responsabiliza. Eu vou até a casa desse paciente, eu vou até a casa desse idoso prestar os cuidados. Ou seja, o cliente ele não vai ficar sem atendimento em hipótese alguma. Né? Agora, quando o cliente ele quer diretamente fazer um contato direto com o cuidador, porque é mais barato, porque eu conheço alguém que me indicou e aí eu prefiro deixar essa pessoa ela não vai ter a mesma responsabilidade que um cuidador. Né? E quando ela ficar doente, quando essa pessoa ficar doente e não puder ir, quem é que vai entrar no lugar dela? Quem é que vai cuidar? E se você precisar viajar e você precisa viajar, deixar seu avô, seu pai dentro de casa, quem é que fica com ele naquele momento? Ninguém, né? E aí acaba deixando escasso um cuidado que tem que ser precioso. É verdade. E trabalhar com os idosos mexe muito com o emocional, né? E como que você lida com as perdas e com as despedidas deles? Essa parte mexe muito, gente. É a parte emocional. Eu consigo construir um emocional mais fortalecido através da minha base, que é Deus, né, em primeiro lugar, e a minha família. Então, quando eu termino o meu expediente ali naquele momento, eu agradeço por um dia produtivo e eu peço a Deus que me fortaleça para poder dar continuidade em casa, cuidando da minha família. Então, quando eu tenho isso, que eu chego em casa, que eu abro a minha porta e falo assim, caraca, a minha família está aqui me esperando, eu consigo renovar a minha energia. Então, eu renovo a minha energia através da minha família. O que o seu trabalho te ensinou com o tempo, até mesmo lá na frente, quando você envelhecer? O meu trabalho, a enfermagem em si, ela me ensinou, né, que cuidar, o cuidar em si, ele tem que ser humanizado. Se a gente não tiver a humanização dentro da gente, no nosso interior, a gente não vai conseguir fazer nada. Porque a gente precisa ser humano para cuidar do outro. A gente precisa enxergar a dor do outro primeiro. Enxergando a dor do outro, a gente se colocando no lugar do outro, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas, porque eu vou pensar assim, poxa, eu não vou fazer errado, porque eu também não gostaria que fizesse comigo. Né? Então, a humanização é estar na agência em primeiro lugar.
E isso serve para mim também, e a cada dia mais vai florescendo mais dentro de mim, sabe? Essa questão da humanização. Então, ser humano é o pilar de todas as coisas, porque você faz com amor, com carinho. Isso que eu ia falar, fazer com amor, né? Você faz com amor, com carinho, com dedicação, comprometimento, porque se você sabe que você tem uma pessoa, né? A gente está falando aqui muito de idosos até lúcidos e orientados, mas tem os idosos acamados. Então, a pessoa precisa de você para trocar a fralda, a pessoa precisa de você para se alimentar. Ela está chegando ali na reta final da vida. Então, nada mais digno do que o cuidado, ele ser humanizado. E a gente vê tanta coisa, né? Tantos maus tratos, né? Exatamente. E isso traz essa insegurança. Traz a insegurança. Então, a agência, ela entra nesse quesito de humanização, de passar essa segurança para aquele que está buscando o cuidado do seu ente querido, da questão de você passar mesmo a segurança e mostrar a eles que eles estão, que eles deixarão seu parente, seu ente querido em boas mãos. E como que você cuida da sua saúde mental sendo responsável por tantas vidas? Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente já pensa logo em mente são, corpo são, né? Então, a cabeça tem que estar boa para todo o resto do corpo funcionar. Né? E aí, o que eu faço? Eu agrego na minha vida uma atividade física, um tempinho de lazer com a família, uma boa música, porque isso tudo vai me fazer relaxar dentro do meu circuito de trabalho, né? Porque a nossa mente, ela trabalha o tempo inteiro. Ela pensa o tempo inteiro, caramba, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu vou fazer amanhã? E se, de repente, um cuidador me ligar agora, e o que eu faço? Então, tem que ter um plano de ação. Então, nos meus tempos livres, eu faço uma atividade física, eu leio um bom livro, eu escuto uma boa música e procuro sempre estar em boas companhias. Legal. E no seu digital? Hoje a gente tem um digital aí, uma vitrine incrível que é o Instagram. Você domina o seu digital? Você está começando no digital? Como é que você... No meu digital eu estou caminhando, tô dando uma engrenagem nessa parte, né? Porque é o digital que traz pra gente os clientes, né? Consegue alcançar os clientes de uma maneira mais eficaz, quem tá longe, que precisa, porque a gente precisa mesmo estar se especializando, buscando sempre as mudanças, as inovações, para trazer o bom atendimento ao cliente. E quais foram os maiores desafios para estruturar e manter a sua agência funcionando? Um dos maiores desafios é justamente o mundo digital. Por quê? O mundo digital, ele busca, né? Sempre tem alguém à frente. Então, a gente tem que estar caminhando junto ou à frente. Então, esse é um desafio. É fazer com que o marketing, com que a minha imagem, com que a minha empresa, os treinamentos que eu dou dentro da empresa para os cuidadores de idosos cheguem até os clientes, para que eles entendam da maneira mais clara possível que o seu idoso vai ficar em boas mãos. Esse é um dos maiores desafios. Porque o digital hoje, ele, como eu já disse, né? Ele domina. Então, é importante você realmente investir numa empresa que vai te ajudar no marketing. É importante você fazer seu ensaio corporativo para você gerar uma credibilidade. A gente vai te esperar aqui, né? Com certeza. Com certeza. Eu volto logo, logo. E conta pra gente, assim, você como empreendedora, qual... uma dica que você dá para alguém que quer empreender na mesma área que você, que está começando, o que você pode dizer para ela? Então, para vir para esse mundo da saúde, a pessoa ela precisa estar com o coração aberto a cuidar dos outros e se colocar no lugar. O primeiro ponto é esse, é olhar o outro como se fosse a si mesmo, né? E uma dica que eu dou à pessoa que quer empreender na área da saúde é que ela esteja assim, sempre se atualizando, sempre buscando ali as inovações, sempre à frente daquilo que já existe. Porque o cliente ele quer o novo, né? O cliente ele quer o melhor. Então, não adianta eu vou empreender na área da saúde, mas eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Que todo mundo está fazendo. Sabe? Eu preciso fazer diferente. E fazer diferente é isso, é se colocar no lugar dos outros. Porque dali as coisas vão caminhando.
E como que você equilibra a sua parte empreendedora com a sua parte família? Bom, gente, é difícil. Não é fácil, é um desafio todos os dias, porque o lado a parte de empreender, você tem que se dedicar sempre muito aos estudos. Você tem que estar sempre lendo, você tem que estar sempre buscando, né, para trazer aquilo ali, o novo para o cliente, né? Para o cliente ele sinta-se confortável e confiável naquilo que você está trazendo. E a parte da família, você tem que ter aquele tempo maravilhoso, né? Que é muito bom estar junto, assistir um filme, fazer um jantar especial. Eu adoro cozinhar. Então, a minha família adora a minha comida. Minha filha, então, adora a minha comida. E para superar esse desafio, ter esse equilíbrio mesmo dentro, assim, a parte espiritual, ela reflete muito sobre a gente. Então, dentro das minhas orações, eu peço esse equilíbrio a Deus. Senhor, me ajude a equilibrar o trabalho e a família, porque na vida a gente não pode viver só do trabalho, né? A gente precisa estar linkando ali os dois para que a gente consiga evoluir como pessoa lá na frente. E o que te faz continuar nos dias que são difíceis? Nos dias mais difíceis, assim, para eu continuar, todo dia que eu levanto, eu olho logo, assim, para minha pessoinha de 10 anos, né? Minha filha, Maria Eduarda. Ela me dá uma força incrível. Então, todos os dias eu olho e falo assim, eu preciso por mim e por ela. Porque lá na frente, eu tenho certeza que isso vai repercutir de uma maneira positiva. Como que você enxerga o futuro do cuidado com o idoso? Eu vejo que lá na frente, a gente especializando, capacitando pessoas para cuidar dos idosos, a gente consegue manter a questão emocional mais afetiva. Que isso hoje falta um pouco, né? Tudo muito tecnológico. Hoje em dia é tudo muito... eu não vejo muito tempo, eu vou mandar um WhatsApp. E quando a gente vai envelhecendo, a gente quer o afago, o carinho, o acolhimento. Então, quando... O presencial, né? O presencial, o toque, o olhar. Isso, acredito que lá na frente vai fazer muita diferença. Porque hoje, eu pelo menos, eu já sinto, né, isso. Essa questão muito tecnológica. Vou fazer uma chamada de vídeo para ver, né, alguém que está muito longe, está muito distante daqui. É diferente. Então, quando você não tem quando o cliente, né, o pai, o filho, o sobrinho, ele não tem esse tempo de ficar ali com o idoso, o cuidador, ele supre essa necessidade em um determinado momento. E aí você não deixa de cuidar, você não deixa de abraçar, você não deixa de escutar, que é onde a gente vê toda a diferença. A gente sempre escuta assim, ó. Eu vou colocar meu pai em tal lugar, ou vou colocar minha mãe em tal lugar, né? A gente vai abandonar lá. A gente sempre... Eu vou falando assim, leiga do assunto, verdade, né? Hoje, você quebrando esse preconceito, né? De ter uma pessoa para cuidar do seu idoso na sua casa, né? Qual a frase que você fala assim... É isso, não é isso e é isso. Não é sobre isso que você me falou, mas a importância de estar agindo e de contratando uma pessoa e que não vai ser realmente um abandono, não vai ser a pessoa que está largando de mão para estar te contratando. É porque, na verdade, não é isso, não é um largar de mão. Você contratar alguém para cuidar não quer dizer que você vai abandonar aquela pessoa, sim, né? Mas eu disse na questão assim, do preconceito das pessoas. Sim. Quando você fala, eu vou levar... Nossa, vai abandonar... É verdade. Entendeu? As pessoas não fazem isso? Sim. Eu vou largar em tal lugar, vou procurar uma clínica e vou deixar lá. Aí a pessoa já fala assim, poxa, mas vai abandonar? Não é? Sim. No caso dela, ela é uma agência, então é um serviço diferenciado, né? Então, você, para tirar esse preconceito, o que você fala pra gente? Então, realmente as pessoas têm medo, né, do pré-julgamento, mas assim, eu quero deixar bem claro que se você precisa de ajuda, né, você precisa expor essa necessidade, porque precisar de ajuda também é cuidar de si mesmo, tá? E aí é dizer para esse cliente, para essa pessoa que
você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem alguém ali para poder te ajudar de forma segura, né? E capacitado para poder trabalhar dessa forma. Isso que é o mais importante, né? Isso é o mais importante, segurança. Então, não, você não está sozinho. Você não está sozinho. E qual o legado que você gostaria de deixar através do seu trabalho? O legado que eu quero deixar, quando falarem assim, Priscila Siqueira, empreendedora da área da saúde, do ramo do cuidador de idosos. Eu quero deixar a questão da humanização, família. Eu sou muito família, né? Então, eu gostaria, sim, futuramente, de repente, a minha filha não conseguia cuidar de mim, mas que ela pensasse assim, poxa, eu vou deixar a minha mãe em boas mãos, porque eu preciso trabalhar, eu preciso viajar, e eu não quero que minha mãe fique sozinha. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. E você tem um sonho? Tenho vários sonhos. Então, conta pra gente um especial. O meu sonho hoje é... Assim, eu penso muito no futuro dos meus pais, né? A gente está falando de idoso. E o meu sonho é que eles, quando forem envelhecendo, tiverem mais velhinhos, é que venham para perto de mim. Eu acho que vai ser uma coisa bem difícil. Vai ser que eles são muito, muito autênticos, né? Muito... Não, tá bom aqui, eles moram distante, um pouco distante. E aí é o sonho que eu tenho hoje, assim, simples, De né? estar próximo, mas né? tá bem perto, tá bem perto. Qual conselho que você daria para quem tem um idoso em casa e não tem condição de pagar um profissional para estar ali ajudando? Então, para quem não tem condição financeira de estar pagando, né, alguém para tomar conta do seu idoso, o conselho que eu dou é tentar reunir a família, conversar, né, fazer um bate-papo ali para que façam uma escala e que fiquem atualizados ali do quadro daquele idoso, do que ele precisa naquele momento, né? E eu acho que a ideia é essa, unir nesse momento, unir toda a família e delegar a função para cada um, para não sobrecarregar só uma pessoa. E quais os cuidados, já que você está dando dica, né? Os cuidados essenciais no dia a dia de um idoso, para quem não pode ter essa ajuda. Os cuidados, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de um modo geral, daquele idoso que não consegue ir à padaria sozinho, aquele idoso que não consegue se alimentar sozinho, não tem uma regra, não tem mais aquela regra. Então, às vezes, ele fica o dia todo sem comer e ninguém identificou que ele está sem comer. Então, um dos maiores cuidados é você fazer esse auxílio na medicação, fazer um auxílio na sua vida diária pessoal, ler alguma coisa para esse idoso, fazer esse acompanhamento, uma didática com ele ali, um jogo de memória, algo pertinente para mantê-lo que ele se sinta vivo, né? Fazer com que ele se sinta ativo. Você tem uma frase ou um versículo hoje que descreve e representa o seu propósito? Todos os dias eu tenho o hábito de orar, né? O Salmo 91. Então, eu deixo como uma referência, assim, da minha vida, o Salmo 91. Então, todos os dias eu oro e é onde Deus vai me dando força, vai me renovando e vai esclarecendo tudo aquilo que eu preciso na minha vida. Então, o Salmo 91 é o salmo bíblico que me representa, que eu me identifico. Vou deixar um espaço para você agora, para você falar onde o pessoal de casa pode te encontrar, deixar seu Instagram, conta para eles. Meu Instagram é Lar e Cuidados, tá? Lá na bio do meu Instagram tem o WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente poder marcar uma reunião pessoal ou online, da melhor maneira possível. E também posso estar indo até vocês. Priscila, queria te agradecer por você ter topado, por você estar aqui contando pra gente e falando tantas informações sobre o idoso. E tenho certeza que muita gente vai se identificar e que você consiga aí acolher muitos idosos. Quero saber o que você achou. Tá tranquila? Agora eu tô mais tranquila.
Vocês são maravilhosas, tá? Me ajudaram bastante. Eu fiquei bem segura no processo, porque era um medo, né? Um nervosismo. Mesmo a gente sabendo as coisas, acaba que esquece, mas vocês me deixaram bem à vontade, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês aí nesse processo. Amém, amém. Maravilhoso. Marcele, quer falar alguma coisa? Então, Priscila, foi um prazer te receber aqui. A sua profissão é uma área muito interessante e eu acho que esse bate-papo aqui que a gente teve vai ser muito importante para quebrar esse, digamos assim, esse tabu, essa insegurança que as famílias hoje em dia têm, né? Então, assim, muito importante. Espero que você consiga quebrar esse tabu e consiga conquistar muitas pessoas que precisam mesmo do seu serviço. Muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece. Gente, é isso. Obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Foi um bate-papo muito importante, com muitas informações importantes. Então, envia esse episódio para alguém que você queira que assista esse episódio e continue aí, se inscrevam no canal e continue acompanhando a gente. Um beijo para vocês e até o próximo.